É claro que nessa época do ano nós temos que ficar atentos a todas as dicas, principalmente dele, o cirurgião plástico Dr. Edilson Pinheiro, né? Tudo bem, doutor Edilson? Bem, Luciana. Que época maravilhosa, né, doutor Edilson? Férias. É ótimo, Luciana, nessa época, então... Agora as pessoas têm que ter um cuidado maior com a pele nessa época, né, doutor Edilson? É verdade, exatamente pelo sol, né? Tem que ter cuidado quando for à praia, tem que ter cuidado quando ao sair de casa, esse calor realmente está muito forte aqui na nossa cidade. E para quem está preocupado com os tratamentos, os procedimentos estéticos, é possível fazer os tratamentos nessa época do ano? Sim, Luciana, é possível fazer, inclusive, primeiro proteger a pele, né? Isso é muito importante, que as pessoas quando for à praia, esse período de férias, passar protetor solar a cada 2 horas, né? Ver alguns protetores físicos, né? Que possam ser usados ao tomar banho na praia, né, que não saem com a água. Acho que é muito importante isso frisar, porque tem diversos protetores no mercado. Então, pegar um protetor adequado para a pele nesse verão. Doutor Edilson, e os procedimentos, quais são os mais procurados nessa época do ano? Normalmente, Luciana, são procedimentos que a sua vida não precisa ficar dentro de casa, que não precisa ficar exclusivamente por causa do tratamento, né? Devemos evitar alguns, né? Por exemplo, o laser ablativo, né? Para quem está pegando sol, acho que tem que ter um certo repouso, tem que ter um certo cuidado, senão realmente vai piorar e vai manchar a pele. Os que podem ser usados é exatamente alguns tratamentos, por exemplo, a toxina botulínica, os pacientes que querem fazer, né? Enquanto se não ficar roxo, não vai ter problema ele ir para a praia na semana seguinte. Como os preenchimentos faciais também. Vem todos aqueles à base de ácido hialurônico, né, que é o que normalmente utilizamos, com densidades diferentes, podem ser utilizados nessa fase. Doutor Edilson, tem alguns tipos de peeling que a gente pode fazer independente de estar tomando sol ou não? Quais são eles? É mais difícil, Luciana, realmente aqueles peelings, porque se houver alguma descamação, mesmo aqueles peelings usados pelos esteticistas devem ser evitados, né? Por exemplo, existem os peelings químicos à base de ácido retinóico, ácido glicólico, ácido lático. Esses peelings devem ser evitados ao sol, mas são peelings extremamente interessantes para o tratamento de melasma, são interessantes para rejuvenescimento facial, para a melhora das manchas como um todo. Então, assim, dependendo da paciente, se vai, né, nesse período, se ela não for pegar sol e tiver um mês mais tranquilo de férias, aí sim podem ser utilizados esses peelings, que é bem interessante, pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano. Né? Alguns peelings não descamam tanto, né, como alguns acontecem por aí. Então esses peelings é bem interessante para esse período de férias, para aquelas pessoas que não vão pegar sol. E a radiofrequência a gente também pode fazer agora? Pode sim, pode ser feita agora, né? Por exemplo, na região facial pode ser utilizado. Normalmente a radiofrequência é bem interessante. Normalmente a gente utiliza a radiofrequência após os tratamentos de toxina botulínica, né? Que só resumindo na região frontal e pés de galinha. Nós utilizamos o Skin Booster, que é nessa área das maçãs do rosto e para as olheiras também, em todo o rosto, ele deixa a pele com turgor melhor, com elasticidade melhor, né? E os preenchimentos faciais, que é exatamente nos vincos, no sulco nasogeniano, né? Alguns de densidade mais elevada, pode inclusive aumentar o aumento, o contorno da mandíbula, tudo isso aí pode ser utilizado, né, com a densidade de um ácido hialurônico mais pesado. E nos lábios, né? Existe também especificamente para os lábios, eles já lançaram no mercado, onde não vai ficar com aquela boca de pato, né, que a gente vê muito por aí. Né? Então, esse preenchimento labial já existe produtos específicos exatamente para não dar aqueles problemas que a gente vê muita gente ainda hoje, né, com aquela boca diferente, alterada, que todo mundo fica achando realmente muito estranho. Bem artificial. Bem artificial. Então, todos à base de ácido hialurônico, a vantagem qual é? Porque se ela não gostar, aquilo vai ser absorvido. E o índice de intercorrência ou complicações durante esse procedimento é extremamente baixo. Então, devido à segurança com esse produto. Doutor, no início da nossa entrevista, o senhor falou sobre o laser que não pode ser usado nesse período. Mas qual laser nós podemos usar nessa época? Luciana, o laser pode ser usado, o laser não ablativo, que existe o laser emerge, né, um laser interessante. Agora sim, tem que pelo menos 15 dias evitar o sol. Né? Então, se ela quiser passar os primeiros 15 dias tomando banho de sol, os outros 15 tem que ter esse repousozinho. E a pele também, para fazer, não pode estar bronzeada.
né? Então, são esses detalhes. Mas é um laser que não vai descamar, um laser que apenas faz uma estimulação de colágeno, melhora as manchas, mas ele não vai ter aquela descamação como o laser de CO2 tem, que você precisa aí passar pelo menos 15 dias em casa e de repouso e saindo muitas trouxas, né? Porque o laser, no caso o EMEG, é um laser fracionado não ablativo, né? Já o CO2 é um laser fracionado ablativo, ou seja, quando existe aquela ablação, né, e a descamação do rosto é bem intensa. Interessante, né, gente? Então vamos aproveitar, vamos ficar de bem com a vida, vamos aí curtir as férias, mas também se cuidando direitinho. Ótima dica aqui do cirurgião plástico Dr. Edilson Pinheiro. E eu quero aproveitar e desejar um ano maravilhoso para o senhor. Bem-vindo sempre ao nosso programa e muito obrigada. Um feliz ano novo para você, Luciana, e para todos. Um grande abraço.